Novamente, boa noite, irmãos. Engraçado que onde geralmente eu sou apresentado, aí diz assim, Tiago Agostinho, né? Aí sempre vem a de Ipona, eu digo, não, de Mossoró. Ok. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 13. E nós iremos fazer uma conexão com um texto que nós já estudamos, com o texto seguinte, porque um, evidentemente, completa o outro. Faremos a leitura do verso 33 até o verso 38. Evangelho de João, capítulo 13, verso 33 ao 38. Vamos ler a palavra do Senhor. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-ei. E o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Perguntou Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: dará a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por livremente podermos abrir a Tua Palavra e desfrutar, Senhor Deus, das verdades contidas nela, Senhor. Pai querido, queremos pedir a direção do Teu Espírito, que esteja nos capacitando, Senhor Deus, diante das nossas limitações, para nos aprender, amado Deus, aquilo que o Senhor quer para nós nesta noite. Esteja com todos nós, abençoando, guardando, Senhor Deus, trazendo nossas atenções para a Tua Palavra. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus amados irmãos, no último momento em que estudamos o Evangelho de João, nós paramos nessa primeira sessão, onde Jesus introduz o conceito do novo mandamento. Isso foi o tema da nossa última mensagem do livro de João. E agora, nós hoje faremos a conexão entre essas duas passagens. Na passagem que nós tanto conhecemos, em que Pedro é avisado que trairia Jesus. E aí é importante nós trazermos à mente os ensinamentos que Jesus já trouxe até aqui para os seus discípulos. Lembra que nós estamos aí nos últimos momentos da vida do Senhor Jesus e os seus ensinamentos para os seus discípulos, né? E cabe-nos falar que isso se aplica diretamente a nós, né? Era o que Jesus queria que os seus discípulos aprendessem para poder viver quando não estivesse mais na presença física do Senhor Jesus. E hoje nós não temos a presença física do nosso Senhor Jesus. Então nos cabe aprender quais eram os direcionamentos que os discípulos receberam do Mestre ali nos seus últimos momentos. E aí nós vimos 2 grandes ensinamentos que nós já estudamos até aqui. Um era o ensino sobre a humildade e o espírito servil, demonstrado pelo Senhor Jesus no momento em que ele lava os pés dos discípulos, demonstrando que mesmo ele sendo um mestre, ele era aquele que se fazia menor do que todos, com o espírito de servir aos seus próprios discípulos. E dentro desse ensino, Jesus introduz todos os outros demais, né? Tendo em vista, meus irmãos, que para praticar algumas outras coisas que Jesus vai ensinar a posterior, é necessário que esse espírito servil estivesse no coração dos discípulos, como o segundo ensinamento, que era amar uns aos outros.
para que se amasse uns aos outros, e um dos princípios base do amor é você renunciar a si mesmo. É você se fazer o menor para que você consiga amar os outros. E esse segundo princípio, chamado por Jesus do novo mandamento, não era algo novo no sentido de essência, mas no sentido de uma nova roupagem, como nós falamos no último momento que tivemos estudando João. Jesus agora compara o amor, que já era a lei, já dizia que eles deviam amar, mas agora Jesus diz, vocês devem amar como eu amei a vocês, de maneira sacrificial. Então Jesus estabelece um padrão muito mais alto, certo, do que o padrão da lei. Inclusive o padrão da lei é amar os seus amigos, mas os seus inimigos não existe esse princípio. E Jesus diz, amai os seus amigos e também os seus inimigos. Assim como Jesus amou. Jesus morreu por nós, sendo nós inimigos dele, ou seja, sendo nós pecadores. E é dentro desse conceito, é dentro desses ensinamentos aí, como plano de fundo, que acontece essa cena tão conhecida de todos nós, que é Pedro sendo avisado que ele trairia Jesus. Hoje nós cantamos aqui, na verdade os homens cantaram aqui, dai o seu coração para Jesus, né? Cantaram o refrão da música, falava sobre isso. E hoje, meus irmãos, nós iremos falar exatamente sobre isso. Nós não combinamos, tá certo? Nós não combinamos isso, mas o Espírito Santo combinou, né? Então, hoje nós iremos falar sobre 3 grandes princípios em relação ao nosso coração. O primeiro é, desafie o coração a entender a cruz do Senhor. Esse vai ser o primeiro princípio que nós vamos trabalhar hoje. O segundo princípio é, desafie o coração a amar verdadeiramente. E o terceiro grande princípio é, desafie o coração a não confiar em si mesmo. Assim sendo, meus irmãos, o foco hoje da nossa mensagem é o desafio do coração. Assim sendo, vamos começar a trabalhar um pouco estes conceitos. Veja só, Jesus introduz uma frase aqui, que ele já vinha repetindo ela várias vezes, dizendo, para onde eu vou, vós não podeis ir. O que realmente Jesus queria dizer com essa afirmação? E ela foi constantemente repetida em algum dos seus últimos discursos. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Abramos aí nossas Bíblias para João, capítulo 7, verso 34. João, capítulo 7, verso 34. Jesus lá com os judeus disse assim, ó. Haveis de me procurar-me e não me achareis. Também aonde eu vou, vós não podeis ir. No capítulo 13, versículo 33, que antecede aqui o nosso foco, Jesus já tinha falado a mesma coisa. Filhinho, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu vos disse aos judeus, fazendo essa referência que nós acabamos de ler no 7:34, também vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. E aqui no verso 36, respondendo à indagação de Pedro, Jesus fala a mesma coisa. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. É evidente, né, que em cima desse contexto, nós sabemos exatamente para onde ninguém podia ir junto com Jesus, né? Para onde ninguém poderia ir junto com Jesus? Para a cruz. Tá? O contexto imediato do que está prestes a acontecer, lembra? Nós estamos na última noite, tá certo? Estamos na última noite de Jesus, na quinta-feira, nesse contexto aqui, tá certo? Então, neste contexto, Jesus está reafirmando, para onde eu vou, vós não podeis
ir. Mas, pergunta, por que ninguém poderia ir para a cruz com Jesus? É uma boa pergunta para a gente responder. Por que será? Primeira afirmação que vamos fazer para essa pergunta é: porque não era uma opção, mas uma impossibilidade. Por que ninguém poderia ir para a cruz junto com Jesus? Porque isso não era uma opção, e sim uma impossibilidade. Abramos aí nossas Bíblias para Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3, quando o apóstolo Paulo está ali ensinando sobre que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus, ali naquele desfecho em que ele vai falar sobre a segurança dos salvos, no capítulo 8 de Romanos, ele diz o seguinte, versículo 3, porquanto, o que fora impossível à lei, ou seja, impossível através do cumprimento das ordenanças da lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O texto diz, o que fora impossível para se adquirir através do cumprimento de alguma coisa, que no caso aqui era o cumprimento da lei. Então veja só, era impossível para os homens cumprir o preceito de Deus. Os homens tinham a lei para cumprir, entretanto, os homens foram ineficientes em cumprir a lei de Deus. E por causa da ineficiência dos homens em cumprir a lei de Deus, veio sobre esses homens a condenação de Deus, diante do preceito moral da lei de Deus. Assim sendo, essa impossibilidade dos homens fazerem aquilo que Deus exigia na sua lei, levava à impossibilidade dos homens irem à cruz junto com Jesus. Tendo em vista que o único que poderia cumprir o preceito da lei era quem? O próprio Jesus. Nenhuma carne que pisou nessa terra cumpriu ou deixou, na verdade o conceito mais correto seria, não tropeçou em algum ponto da lei. Se nenhuma carne que pisou nessa terra foi irrepreensível na lei, ou seja, caiu em algum ponto da lei, então ninguém podia ir lá para a cruz junto com Jesus, porque Jesus foi o único que cumpriu a lei em todas as coisas. Então não era uma questão de opção, era uma questão de quê? De impossibilidade. Os homens não poderiam ir para a cruz, porque estava patente sobre aqueles homens a condenação daqueles que não cumpriam a lei de Deus. Agora, o que é interessante quando nós falamos sobre isso, é que Jesus vem afirmando várias vezes que eles não podiam ir com ele para a cruz. Porque além dessa impossibilidade, tem algo interessante que nós vamos agora aprender. A impossibilidade não só pelo fato de que eles ficariam mortos na cruz porque tinham pecado, mas porque existia uma natureza da obra da cruz que somente Jesus poderia realizar. Qual era a natureza da obra da cruz que só Jesus poderia realizar e que ninguém poderia ir junto com ele? A primeira é a redenção. E aí eu lembro agora, dos juniores hoje pela manhã. Hoje eu tive a oportunidade de ensinar os juniores pela manhã, E nós estávamos estudando algumas coisas, algum junior aí se arrisca a dizer? O que é que nós estávamos estudando hoje pela manhã? Juniores. Será que eu chamo o nome dele? Ele está tão prestando atenção aqui. Estávamos estudando o que, Rafael, hoje? Aê, soteriologia. Isso mesmo, parabéns. Estávamos estudando hoje soteriologia, lá na sala dos juniores. E aí estávamos estudando sobre os pilares da salvação.
e os pilares da salvação, os pilares da doutrina da salvação, é a redenção, a justificação e a eleição. E era o que nós estávamos estudando lá hoje com os juniores. Assim sendo, meus irmãos, quando nós estamos falando de redenção, expliquei para os juniores o seguinte, que explicarei para os irmãos. A redenção, lá no passado, era muito mais fácil de entender do que hoje. Lá no passado, no mundo dominado pela escravidão, né, onde quase a inteireza da população era escrava, você tem ideia. Existia mais escravo do que gente livre naquele mundo antigo, para os irmãos terem uma ideia. Naquela realidade, existia pouca possibilidade de um escravo ser libertado. Para que um escravo fosse libertado naquele tempo, era necessário fazer uma redenção. O que é uma redenção? É a libertação de alguém que está preso através do pagamento de um preço. Então, naquela época, qual era o preço? Dinheiro. Ou seja, o escravo precisaria ter dinheiro, que era quase impossível, porque o escravo não ganhava para ser escravo. Então, a esmagadora maioria dos escravos, nasciam escravos e morriam escravos, porque não tinham condição de pagar pela sua redenção, ou pela sua liberdade. Assim sendo, nós, na qualidade de escravos do pecado, todos nós nascemos escravos do pecado com uma dívida imensa para pagar a Deus. Mas Jesus, quando veio a esse mundo, veio para pagar a dívida do homem. E ele usou um preço, uma moeda de troca. E essa moeda de troca é nada mais, nada menos do que o seu sangue. A Bíblia diz lá em Efésios capítulos 1, versículos 6 e 8, diz assim: para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos o quê? A redenção pelo seu sangue. A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Então, quando nós estamos escutando a voz de Jesus, que ninguém podia ir para a cruz com ele, é porque é o único que era liberto de todos os homens que pisaram na face da terra. O único homem realmente livre era Jesus. Jesus era o único homem realmente livre que não tinha dívida com Deus. E era o único homem que podia subir na cruz. E é por isso que ele subiu na cruz sozinho. Então essa é a primeira razão. A impossibilidade da natureza da obra da cruz. E a segunda razão é a obra da justificação. E interessante, quando falamos sobre a obra da justificação, e lá com os juniores, eu dei até um exemplo lá, com os juniores. Eu disse assim, até usei o exemplo com o próprio Rafael. Ele disse: Rafael, suponhamos que sua mãe fosse chamada lá na escola, porque você fez alguma coisa de errado lá, bateu num coleguinha na escola. Aí a irmã Lenete já estava afiando a chinela, em casa, afiando a chinela, só esperando o que é que ia ser o resultado. Entretanto, quando a irmã Lenete chegou lá na escola, um ou outro professor descobriu que não foi Rafael, foi Joãozinho. Joãozinho que tinha batido lá no colega. Então, a culpa que era de Rafael foi transferida para quem? Foi transferida para Joãozinho. Agora não era mais Rafael que ia sofrer da molada chinelada da irmã Lenete. Agora seria Joãozinho que sofreria. E através dessa ilustração simples, eu queria explicar para os juniores o que era a justificação. A justificação é a transferência de culpa. A transferência de culpa que era sobre nós. Essa mesma culpa que estava sobre nós, agora está sobre os lombos do Senhor Jesus.
toda a culpa do pecado, toda a transgressão da lei e todo o juízo de Deus estava sobre os lombos do nosso Senhor Jesus ali na cruz. E é por isso que Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25 diz isso. Diz assim, ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar o quê? A sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A grande questão dessa ilustração é que, no caso aqui, realmente, meus irmãos, Jesus não cometeu o pecado. Quem cometeu o pecado foi nós. Mas ele não cometeu, mas ele pagou os pecados por nós. E é por essa razão, meus irmãos, que ninguém poderia ir para a cruz com Jesus. Porque todos tinham pecados a pagar. Mas Jesus era o único que não tinha pecado a pagar. E ele tomou o pecado de todos nós e foi para a cruz pagar esse pecado por nós. Agora, diante dessa realidade, a impossibilidade também diante da origem dessa obra redentora. Veja, eu falei impossibilidade diante da natureza dessa obra, porque essa obra era uma obra substitutiva. A redenção e a justificação pressupõem o quê? Uma obra substitutiva. A redenção é o quê? Pagar por alguém que não tinha como pagar. A justificação é levar a culpa por alguém que tinha culpa. Ou seja, uma natureza substitutiva. Entretanto, nós também não podíamos ir para a cruz por causa da origem dessa obra redentora. Porque essa obra redentora partiu de quem? Abramos aí nossas Bíblias para Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5 diz: mas Deus. O ponto de partida da obra redentora é quem? Deus. Isso faz toda a diferença, meus irmãos. Porque os homens não podiam ir para a cruz com Jesus? Porque Jesus afirmou de maneira tão veemente que para onde ele ia, os homens não podiam ir. Porque a obra redentora parte da pessoa de Deus e não dos homens. Veja, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos vossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. A gente costuma muito falar os outros versículos posteriores, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, né? Mas esse versículo é muito profundo, ele diz, ó, mais Deus, ou seja, esses versículos começam falando sobre a natureza do homem. Os versículos, capítulo 2, versículo 1, diz o quê? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora habita nos filhos da desobediência. Mas quem? Os homens que foram? Não, Deus que veio. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Então, meus irmãos, sabe por que nenhum homem poderia ir para a cruz com Jesus? Porque o ponto de partida foi dado dentro de Deus. O ponto de partida da obra redentora foi dentro do coração de Deus. E é por isso que ninguém pode tomar essa glória para si próprio. Ninguém. A obra redentora parte de dentro do coração de Deus. Por isso que ele diz, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E aí? Capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 12 e 13, Jesus evidencia essa realidade aqui também. Abramos aí, Evangelho de João,
capítulo 15, versículo 12 e 13, diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, aqui, esse conceito estava sendo demonstrado na prática, naquilo que Jesus estava prestes a fazer. Então, meus irmãos, nós precisamos desafiar o nosso coração a entender a obra da cruz. O nosso coração tem que amar a obra da cruz de uma maneira muito intensa e profunda, sabendo que essa obra da cruz é a completude de tudo que Deus realizou para que nós pudéssemos chegar diante dele e amar outras pessoas, que é onde nós vamos chegar. Sem esse ponto de partida aqui, meus irmãos, nada era possível. Esse ponto de partida, nós temos que amar dia após dia. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz assim: se tanto que me gloriar, me glorio aonde? Na cruz do nosso Senhor Jesus. Infelizmente, no mundo tão materialista que nós vivemos, e às vezes tão frio espiritualmente que nós vivemos, cada vez a mensagem da cruz tem menos importância na vida daqueles que dizem que são salvos. A mensagem da cruz deve ser a centralidade das nossas vidas, porque ela demonstra o amor de Deus por nós, esse grande amor, essa grande misericórdia. E a evidência disso, quando Jesus diz: ninguém podia ir lá, a não ser Ele. Ninguém podia ir lá fazer isso, a não ser Ele. Mostra, meus irmãos, quão nós estávamos perdidos, o quanto nós não podíamos fazer absolutamente nada, e foi Cristo que fez por nós. Então, desafie o seu coração a entender a obra de Jesus, desafie o seu coração a compreender isso e apropriar na sua vida. Às vezes, meus irmãos, e eu gostaria que os irmãos refletissem sobre essa realidade espiritual, que é compreender a importância da obra de Jesus para o seu dia a dia. A importância de compreender a cruz de Cristo para o seu dia a dia. As lutas que você tem contra o pecado, as lutas que você tem contra as inclinações da sua carne, só serão vencidas se você conhecer a obra de Cristo e o que Ele fez na cruz por você. Enquanto você não se apropriar de que não há mais culpa, porque a culpa foi assumida por você, de que foi derramado um alto preço na cruz, que foi o sangue de Jesus, por causa dos seus pecados. Se isso não estiver bem claro na nossa mente, estaremos com nossa fé vacilante, porque ela não estará confiando no que Deus fez por você, e sim confiando no que você pode apresentar diante de Deus. E isso é um erro seríssimo. Isso é um erro muito sério. E às vezes o crente vacila, porque ele deixa de compreender, de maneira mais profunda, a obra da salvação. E era o que estava ensinando lá para os juniores hoje, né? Eu disse: quando nós aceitamos Jesus como Senhor, eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, pus fé nisso, pus fé que aquilo que Jesus fez me salva. Saiba que tudo isso aqui aconteceu. Quando você creu, levantou sua mão e disse: eu creio no Senhor Jesus, que o Senhor Jesus me salva, todas as coisas que aconteceram. A sua redenção aconteceu, a sua santificação passada aconteceu, a sua justificação aconteceu, e isso garante você para o resto da sua vida. Não só naquele momento lá atrás, mas você continua sendo perdoado e justificado e redimido todos os dias da sua vida. E é isso, meus irmãos, que é a beleza de ser salvo. Isso que é a beleza do que Cristo fez por nós. É porque, como Paulo falou, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deposite o seu coração essa confiança. Deposite o seu coração a vitória que tem nessa verdade. Isso é muito importante, meus irmãos. Segundo ponto. Desafie o seu coração
a amar verdadeiramente. Veja, João capítulo 13, versículo 36 a 37, que são os próximos versículos, perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podeis seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso te seguir agora? Por ti darei a própria vida. Essa foi uma pergunta sincera de Pedro. Contudo, Pedro ainda não entendia o que o amor verdadeiro parte do coração de Deus. Lembra? Quem foi que nos amou? Quem foi que derramou sua misericórdia primeiro? Foi Deus. Ele fez isso primeiro. Mas, apesar de ser sincero, a declaração de Pedro ser sincera, Pedro não tinha noção das implicações dessas afirmações. Ele demonstraria sim, meus irmãos, esse amor, mas depois. No futuro, Pedro compreenderia perfeitamente o que é amar a Cristo de verdade. Só que naquele momento, Pedro ainda não estava preparado para amar Jesus de verdade. E aí eu gostaria de puxar isso para nós aqui. Veja, nós falamos agora há pouco, no primeiro ponto, sobre a importância de compreendermos a obra da cruz. Sobre desafiar o nosso coração a confiar nisto, porque Deus nos amou antes da fundação do mundo. E que nos deu algo muito maior do que o que nós podemos imaginar e pensar, que é a redenção das nossas almas. E, meus irmãos, sem esse ponto de partida, nós não amaríamos a Deus. E aqui Pedro vai aprender isso da maneira mais dolorosa possível. Porque Pedro vai aprender que amar ao Senhor Jesus é algo muito mais profundo do que uma simples declaração. Às vezes, a gente é muito injusto com o apóstolo Pedro. Eu acho que às vezes nós somos muito injustos com o apóstolo Pedro. Eu acredito, meus irmãos, depois de a gente vai estudando a Bíblia, vai estudando, nós nos parecemos muito mais com o apóstolo Pedro do que com os outros apóstolos, meus irmãos. Nós parecemos muito mais com essas atitudes aqui do apóstolo Pedro. Muito corajoso, às vezes, na palavra. Mas quando somos desafiados a praticar aquilo que dizemos que cremos, normalmente a gente começa a balançar nas pernas. Veja, o amor de Deus é um processo que acontece inicialmente em Deus. Nós só amamos a Ele porque Ele nos amou. E nós vamos chegar nesse versículo ainda. Meus irmãos, o amor não é algo natural do coração do homem. O amor parte de um processo dentro da misericórdia de Deus para transformar aquilo que foi destruído pelo pecado. Lá no princípio, Deus planejou transformar o coração do homem, trazendo o homem do ódio e da ira contra esse Deus para amar a esse Deus. Mas enquanto Deus não operou no coração desses homens, o que foi que esses homens fizeram? Crucificaram ele. O que está dentro do coração do homem é a impossibilidade de amar. Mesmo aqueles que têm a intenção sincera, mesmo aqueles que têm intenção sincera, se não houver transformação do coração que parte de Deus, eles fraquejarão em amar. Porque o amor parte inicialmente de Deus. Interessante que lá abramos aí nossas Bíblias, para 1 João 4,19, versículo muito conhecido, mas tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Primeiro João 4,19 diz o quê? Nós amamos porque o quê? Então a sequência é importante aqui, meus irmãos.
Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. O amor nasce no coração de Deus, não no nosso. Só que a Bíblia é tão maravilhosa que ela descreve perfeitamente o processo. O amor nasce no coração de Deus porque Deus é amor. E aí a Bíblia diz que Deus derrama o seu amor em nosso coração. Romanos 5,5, lembram? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então preste atenção na sequência. O amor nasce no coração de Deus. Depois, é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Contudo, a partir desse momento, acontece uma grande guerra espiritual. Uma imensa guerra espiritual, no qual o amor de Deus em nosso coração e a nossa natureza humana guerreiam entre si. E é nesse ponto, meus irmãos, que cabe uma atenção imensa a nós. Porque o ser humano nasce projetado para amar a si mesmo. Nasce projetado para cobiçar. Nasce projetado para satisfazer os seus desejos. E é nesse momento que o amor implantado de Deus em nossos corações guerreará contra a força da nossa carne, para que nós possamos primeiramente amar a quem? A Ele, mais do que a nós. Entenderam a sequência? Ou seja, Deus nos amou antes da fundação do mundo. Depois o quê? Deus implanta o amor em nosso coração através do Espírito Santo. Depois Deus nos ensina a amar a Ele primeiro. Para depois nós podemos amar os outros. É essa sequência. É tanto que o apóstolo Pedro, lá na sua epístola, capítulo 1, versículo 22, ele diz assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O apóstolo Pedro ele diz que tendo em vista a purificação, ou seja, aquilo que aconteceu com vocês quando aceitaram Jesus Cristo, tendo em vista essa realidade da purificação, tendo em vista a presença do Espírito Santo dentro do coração, aí sim, amamos a Deus e consequentemente teremos a habilidade necessária para amar os outros. Então, o segundo desafio aqui, desafie o seu coração a amar como Jesus amou. Desafie o seu coração a amar a Deus como Jesus amou e amar ao próximo como Jesus amou. Porque Jesus, acima de tudo, amava a Deus, ao seu Pai, e, consequentemente, Ele amava os seus coiguais. Meus irmãos, o desafio do amor é algo persistente nas nossas vidas. Interessante que nas aulas que tive recentemente, estudamos muito sobre essa ideia de quanto nós somos, a natureza pecaminosa que está em nós, luta desesperadamente para satisfazer a si mesmo. Desesperadamente. Que, meus irmãos, se não é a graça do Senhor em nossas vidas, nós seríamos como o mundo é. E a prova, meus irmãos, e que tudo que nós estamos falando aqui é verdade, é porque a gente olha para a igreja do Senhor e vemos aqui crentes de 20 anos, 15 anos, 30 anos, permanecendo firme, negando-se a si mesmo em prol da esperança que está proposta. Isso, meus irmãos, é de nós nos alegrarmos. Isso é de nós jubilarmos, darmos glórias a Deus de verdade. Sabe por quê? Porque essa é uma evidência. Isso é uma evidência de verdade, que nós fomos lavados pelo sangue de Cristo. Porque senão, meus irmãos, estávamos como os homens do mundo, desesperadamente lutando para satisfazer os seus desejos. Agora, para nós, temos que dar um passo além. Qual é o passo além? É começar a canalizar toda essa força para amar o próximo.
Precisamos amar as outras pessoas. Jesus disse que conhece os discípulos dele. Como é que se conhece os discípulos de Cristo? Os versículos anteriores aí. Como é que se evidencia que somos discípulos de Cristo? Se amarmos uns aos outros. Então, meus irmãos, desafie o seu coração a amar uns aos outros. Porque o processo Deus já fez. Nasce no coração de Deus, depositado no nosso coração mediante o Espírito Santo. A luta interna que nós temos condições de vencê-la, porque Cristo já foi vitorioso sobre ela. Mas nós estamos desafiados a dar os passos adiante, amarmos aos outros. Terceiro ponto e último. Desafie o coração a não confiar em si mesmo. Desafie o coração a não confiar em si mesmo. Capítulo 13, versículo 38. Respondeu Jesus: dará a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Mais uma vez, Pedro estava sendo sincero. O que ele não estava levando em consideração eram as ciladas do seu coração. O que ele não estava levando em consideração era que o seu coração não era merecedor de confiança. Traído por um coração confiante demais. O coração de Pedro traçou planos, tinha certeza que conseguiria executar aquela missão. Mas na hora da prova, o seu coração o deixou. Pedro se deparou com um momento de provação e ele não estava devidamente preparado para lidar com aquele momento de crise e de tensão. E o seu coração confiante demais lhe traiu. Meus irmãos, isso que acontece com Pedro mostra o problema do coração confiante. Se você, abramos aí nossas Bíblias para Marcos capítulo 14, versículo 29, que Marcos 14, 29, dá um pouco mais de luz, né, a esse sentimento do apóstolo Pedro. Marcos 14, 29. Olha só, coração confiante de Pedro. Ah, como eu me vejo nisso aqui, meus irmãos. Ah, como nós nos vemos nessas situações aqui, né? Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalize, eu jamais. Eita, coração confiante, né? Quantos de nós, meus irmãos, caímos em ciladas parecidas? Onde nós flertamos com as situações em que nós não devíamos flertar. Onde nós estamos confiando nas nossas leituras sobre a coisa. Ou corajosos demais diante das situações em que não temos a mínima noção do que vai acontecer. Essa situação que acontece com o apóstolo Pedro aqui nos mostra 3 coisas importantes. Primeiro, não basta um coração sincero, ele precisa agir segundo Deus. Meus irmãos, eu acredito que o apóstolo Pedro foi sincero nessas declarações aqui. De verdade, ele tinha essa intenção. A grande questão é que não basta um coração sincero. Esse coração precisa agir segundo Deus. E é por isso que a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra de Deus. Não são as conexões do seu coração. Não são os raciocínios da sua mente. Eles certamente, meus irmãos, nos trairão. O apóstolo Pedro aqui provou, né, de uma maneira muito dolorosa essa
que fala que quando Pedro trai Jesus efetivamente lá, e até começa a blasfemar contra a situação, eu acho que o Evangelho de Mateus diz que Jesus olha lá de dentro, para dentro dos olhos dele. Olha só. Jesus está lá dentro, como Deus onisciente, Jesus sabia exatamente tudo que estava acontecendo, lá fora inclusive. E Jesus olha e vê Pedro sendo traído pelo seu coração. Meus irmãos, nós não podemos confiar em nosso coração. Provérbios capítulo 20, versículo 9 diz: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem pode dizer isso? Quem pode chegar diante das estratagemas do seu coração, que ainda é manchado pelo engano do pecado, e dizer que estou limpo, e consigo compreender e discernir completamente entre o certo e o errado? Na verdade, eu aprendi essa semana que discernimento não significa entender sobre o certo e o errado. Eu aprendi essa semana que isso é moral. Discernimento é decidir entre o certo e o que parece certo. De verdade, a gente para pensar aqui no que Pedro parecia certo, não parecia para ele tudo isso aí? Parecia, eu vou defender o Senhor Jesus até lá, ao final. Parecia certo, mas não era certo. Jesus já tinha anunciado para ele que o quê? Que era necessário que ele fosse entregue aos pecadores e ser morto. Entende, meus irmãos? O quanto o coração da gente camufla os desejos mais íntimos de afirmação, os desejos mais íntimos de reconhecimento, os desejos mais íntimos de glória própria, e encapsula isso dentro de uma ação linda e maravilhosa. Eu vou com o Senhor até a morte. Mas na verdade, ele estava deixando de crer no que Jesus tinha dito. Eu vou morrer, e eu vou para a cruz, e eu vou ser levantado como a serpente foi levantada no deserto, para que todo aquele que crê seja salvo. Entenderam? 2. Não basta um coração sincero. Suas intenções precisam ser provadas. Primeiro, não basta um coração sincero. Precisa o quê? Agir segundo Deus. Segundo, não basta um coração sincero. As suas intenções têm que ser o quê? As intenções do coração precisam ser provadas. Lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 2, diz o que lá? Todo caminho ao homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Ou seja, as intenções dos nossos corações devem ser provadas. Devemos colocar nosso coração diante da palavra de Deus e dizer: Senhor, sonde os planos desse coração e veja se aqui não há pecado. Analisa esses intentos do meu coração à luz da tua verdade santa. Meu irmão, quando você está prestes a tomar decisões, coloca o seu coração diante da palavra de Deus. Coloca a intenção do seu coração diante da palavra de Deus. Lembre-se que todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas quem de fato define se esse caminho é correto é Deus. O apóstolo Pedro aqui foi vítima do seu coração. Agora, Deus é tão misericordioso que Ele trabalhará o coração dos homens, para que os homens transformem, purifiquem o seu coração à luz da própria palavra dele. Interessante esse texto aqui. Eu li esse texto um tempo atrás e ele me chamou muita atenção. Abramos aí nossas Bíblias para Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2.
Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Diz assim: recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Isso aqui é a realidade do povo de Israel, que peregrinou no deserto durante 40 anos. Para que o Senhor deixou Israel peregrinar e sofrer aqueles 40 anos no deserto? Para que foi? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Pois é, meus irmãos. Olha só o que é que Deus nos faz para poder purificar o nosso coração. Coloca-nos em situações difíceis, em situações de provas e dificuldades, para provar esse coração, saber se ele realmente está disposto a obedecer os mandamentos. Para a honra e glória do nosso Deus, Pedro passou nessa prova, né? Pedro caiu, mas depois Pedro foi restaurado por Jesus e entendeu perfeitamente o que era amar a Cristo. Como eu falei aqui para os irmãos da última vez, Pedro entendeu tanto isso, né? E que de fato, se a história da igreja está correta, Pedro foi crucificado, assim como Jesus foi, mas de cabeça para baixo, né? De uma maneira ainda mais dolorosa. De fato, ele entendeu, e quando o amor de Deus entrou na sua vida, ele foi habilitado a amar a Deus de verdade. Por fim, meus irmãos, devemos buscar a glória de um coração submisso a Deus. Devemos buscar a glória de um coração que está submisso à vontade de Deus. E para finalizarmos aqui, o padrão desse coração é o padrão do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as suas almas. Meus irmãos, buscar um coração submisso à vontade de Deus deve ser um dos grandes objetivos da nossa vida. Um coração que esteja sempre debaixo da palavra de Deus. Um coração humilde e submisso à palavra de Deus. A vida do Senhor Jesus é um exemplo claro disso. A vida do Senhor Jesus é um testemunho vivo de um homem, 100% homem, mas que foi submisso em tudo a Deus, e o seu coração estava debaixo da soberania de Deus, mesmo ele sendo o próprio Deus. Mas quando o homem aqui, ele agiu debaixo da submissão da palavra de Deus. E meus irmãos, quem somos nós para fazermos o contrário? Jesus deixou um exemplo para que nós seguíssemos. Então, desafie o seu coração a não confiar em si mesmo, mas passar a depender de Deus. Por fim, meus irmãos, para concluirmos as 3 grandes aplicações do nosso estudo de hoje. Desafie o seu coração a entender a cruz do Senhor Jesus, que ela é suficiente para você, e que ele foi lá para a cruz porque você não podia ir. Segundo, desafie o seu coração a amar como Jesus amou, porque Deus lhe amou primeiro e implantou no seu coração o Espírito Santo, que lhe capacita a amar a Ele em primeiro lugar e depois os outros. E terceiro, desafie o seu coração a não confiar em si mesmo, mas passar a depender de Deus. Deus aplica essa palavra em nossas vidas. Deus querido, obrigado, Senhor. Louvamos a Ti, amado Pai, pela Tua palavra, rica e maravilhosa. Ajude, Senhor Deus, a nós cumprirmos aquilo que ela nos orienta a fazer, Senhor Deus, diante de tudo aquilo que aprendemos nessa noite. Agora, Senhor Deus, entregamos esse momento memorial que faremos, amado Deus, para lembrar o que Cristo fez por nós, a Santa Ceia.
Agradecemos assim, pedimos em Cristo Jesus. Amém.